de História e agora no explicador virtual a gente vai ver sobre revoluções e unificações na Europa. Agora, sobre Itália. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho do que estava acontecendo na Europa, né, os movimentos, os pensamentos que estavam eclodindo e que acabou gerando as revoluções, as unificações. A primeira coisa a ser pensada é sobre o nacionalismo. Tá? O próprio nome já está dizendo, né? Nacionalismo lembra nação. Nesse caso, o nacionalismo é a exaltação dessa nação. É quando a nação é vista como uma coisa muito importante e que é cultuada enquanto valor. Como assim enquanto valor? Enquanto alguma coisa que você tem que lutar por ela e você tem que o quê? Em nome disso, uma série de lutas, guerras são travadas por causa desse nacionalismo. O nacionalismo surgiu na Europa na década de 1830, com o objetivo de defender os valores nacionais. Gente, vamos lembrar que a ideia de nação não é uma ideia que surge assim, ó, do nada, né? Ah, não, se você nasce na Alemanha, você obrigatoriamente sabe da nação alemã. Não, não é assim. Isso é um conceito, né, um nome que vai sendo construído. O que é ser uma nação? Nação não é só o país, mas também são os costumes, é a língua, precisa também de um sentimento de identidade, de pertencimento. Amplamente estimulados pelas escolas, pela literatura, pelo exército e pela história. Como assim? Quando você, através da história ou através dos livros, você divulga um início comum, uma origem para aquele lugar, uma história que faz todo mundo se sentir pertencente ao mesmo lugar, ali você está formando a ideia de nação e favorecendo esse nacionalismo, que era reescrita buscando o que eu falei aqui, ó, origens comuns que acentuassem o caráter nacional dos povos. O fervor nacionalista era uma resposta à tendência de internacionalização das maiores forças econômicas do século XIX, o capital e o trabalho. Então a gente tem no século XIX, né, o capital e o trabalho ocupando uma força muito importante, né? O trabalho gerando capital e o capital explorando esse trabalho. Então assim, você não pensa, por muito tempo, teve uma internacionalização da economia, né? Era internacional, rompia fronteiras. Em nome desse capital, em nome dessas formas de trabalho, as fronteiras acabaram sendo um pouco diluídas. Esse movimento nacionalista vem na contramão, tentando reafirmar costumes, origem comum, uma história, né? Reescrevendo mesmo, reinterpretando esse processo e aí tentando dizer que não. Se a gente, por exemplo, no caso brasileiro, se a gente está aqui no Brasil, a gente tem uma origem comum, falamos a mesma língua, temos os mesmos costumes, as mesmas crenças, mesmas influências, mesmas tradições. Então a gente pode falar da nação brasileira. Você entende que a nação brasileira, você não está falando só do país, forma geográfica, você está falando também de quem faz parte dele, de quem está dentro. E são essas pessoas que formam a nação, porque essas pessoas que dão uma origem comum, um caráter nacional mesmo. Desde a Idade Média, aqui a gente já está indo para o caso italiano, tá? A unificação da Itália e da Alemanha são chamadas unificações tardias. O que são unificações? Você tinha como se fossem lugares que não se viam como uma nação junta, né? Uma só nação. O nacionalismo foi muito importante para o quê? Para unir em torno de ideal de uma nação. Então a gente vai começar aqui com o caso italiano. Desde a Idade Média, a Itália estava dividida em várias partes independentes. Então, olha só, para você ver que essas coresinhas aqui estão mostrando as divisões que tinham na Itália. A unificação italiana foi promovida por dois reinos, o Lombardo-Veneziano e o da Sardenha-Piemonte, localizado no norte da Península Itálica e com relativo desenvolvimento industrial. Então, aqui, ó, você está vendo Piemonte, tá? E aqui tem Lombardi, Venência, você tem um mundo, é aqui na região norte que surge, né, esse movimento de unificação.
uma coisa importante para você pensar é que tinha um relativo ao desenvolvimento industrial. E isso foi muito importante, né? Isso que propiciou, foi isso o fator gerador, mas também o que propiciou que essa unificação fosse feita. Lá você tinha indústrias mecanizadas, ferrovias, casas de crédito e estabelecimentos comerciais de grande porte. Então, assim, você era regiões com relativo progresso, com relativo crescimento. Só para vocês olharem aqui, ó, estão vendo? Esse mapa da Itália, isso é para você entender o que a gente fala quando pensa em unificação. Tá falando o quê? Vários lugares isolados. Isso tudo aqui sozinho, pensa, só isso amarelo aqui era Itália? Não. Só isso rosa aqui era uma nação italiana? Então é como se aqui fosse uma coisa, aqui outra, aqui outra, aqui outra e aqui outra. A unificação italiana foi esse processo de como se a gente tirasse todas essas cores e botasse tudo com uma cor só. Virou um só país, uma só nação. Então a gente tem o quê? A gente tem o norte capitalista querendo se expandir, encontrando uma barreira representada pela fragmentação da Itália em diversos estados. E aí os burgueses dos reinos e ducados desejam unificação. Como eu falei, ali a região norte você tinha já um desenvolvimento industrial e os burgueses daquela região, para eles era muito interessante a unificação. Para eles, a questão da descentralização era uma barreira, né? Era um entrave para o sucesso maior que eles queriam ter. Então, assim, foram deles as primeiras iniciativas de fazer uma unificação. A primeira tentativa, em 1848, o rei Carlos Alberto de Piemonte e Sardenha declara guerra à Áustria. Então a gente vê aí, né, Piemonte e Sardenha, é o que eu falei, uma região que já tinha um certo grau de desenvolvimento, né, que você já tinha indústrias, você já tinha essa lógica funcionando, e para eles era muito importante o quê? A unificação. Traria muito mais benefícios do que essa descentralização apresentava como barreira. E aí o que aconteceram? Rebeliões em diversos ducados, todas sufocadas. O rei foi vencido, ficando o trono para o príncipe Vítor Emanuel II. E Piemonte e Sardenha era o único reino com constituição liberal onde o movimento pela unificação estava mais forte. Então, quando você pensar na unificação italiana, quando você pensar no início, né, da onde que começou, pensa em Piemonte e Sardenha. Né? Foi Piemonte e Sardenha que de início fez esse primeiro movimento para você poder unificar mesmo a Itália. Vítor Emanuel II, rei da Sardenha-Piemonte, procurou fortalecer a economia e as forças militares de seu reino a fim de conduzir a unificação. Então, assim, para que o processo de unificação tivesse sucesso, o que ele foi fazendo? Ele tentou fortalecer a economia, porque se você quer entrar numa guerra, se você vai entrar num processo revolucionário, você precisa de fundo, você precisa de dinheiro, então você precisa de ter uma economia fortalecida. E também as forças militares, por motivo óbvio, né? Então, esse processo de unificação, ele teve esse cuidado, esse preparo. Então, ele também convidou um banqueiro, o conde de Cavour, para assumir o controle das finanças e da marinha. Então, preste atenção, quando eu falei economia e as forças militares. Então, é controle das finanças, essa questão econômica, e também da marinha, né? As forças militares, garantindo a consolidação de uma política que atendesse aos interesses capitalistas. Então, você tem interesse capitalista, você tem a economia sendo fortalecida pelos interesses capitalistas, mas para garantir que tivesse mais sucesso ainda. Então, esse processo de unificação, você pensa, foi controlado, né, foi regido mesmo por questões econômicas, principalmente, por questões de favorecer aquele sistema capitalista que estava se instalando na Itália. Quando a unificação ganhou contornos bem nítidos, a alta burguesia financeira, industrial e agrária afastou do poder os líderes revolucionários que não pertenciam à classe rica. O mais importante era Giuseppe Garibaldi. Então o que acontece? Quando
momento já estava conseguindo quase sucesso, estava conseguindo aquilo que eles queriam, vamos tirar o povo daqui. Porque o interesse que é para ser atendido não é do povo. A burguesia quer ter seus interesses entendidos. Então, se o povo tiver... O povo no poder é muito perigoso. São interesses diferentes. E isso, gente, não é privilégio da Itália, não. Se você pegar a Itália, o mundo como um todo, as revoluções ao longo, né, de vários lugares, você vê isso se repetindo. Às vezes a população até participa no início, né, para aquelas agitações, para você criar aquele clima de instabilidade política. Mas quando, de fato, o poder está quase sendo entregue à burguesia, ou à classe dominante que seja, o povo muitas vezes é retirado desse processo revolucionário. O Giuseppe Garibaldi ficou sendo o mais famoso, né, desses representantes da camada popular. Ele era comandante dos grupos de camponeses dos estados italianos do sul, uma região muito pobre. Lembra que eu falei que começou por Piemonte e Sardenha, que era da região norte, onde tinha, né, era muito industrializada? Ele estava lá no sul, ele estava na região mais pobre, aonde era a região mais agrária, onde você tinha um grande número de camponeses. Em face da ameaça de uma guerra civil entre norte e sul, Garibaldi depôs suas armas para garantir a unidade da Itália. O que isso quer dizer? Eu não falei para vocês que quando já estava esse processo quase garantido, a burguesia, né, tentou tirar o povo, tirou os camponeses desse processo revolucionário? Então Garibaldi, quando isso daí quase gerou uma guerra civil entre norte e sul. E aí, gente, se tivesse guerra civil entre norte e sul, a unificação ia ficar comprometida. Como é que você vai unificar duas coisas que estão brigando? E aí ele resolve depor a arma, tirar, para garantir o processo, para garantir a unificação italiana. Os camponeses que lutavam pela unificação, acreditando que conquistariam a reforma agrária, viram suas expectativas frustradas. Então, assim, os camponeses que de início participaram, tiveram ativos, eles achavam que com a unificação, uma série de medidas iam atender aos seus objetivos, às suas expectativas. Mas aí quando ao fim, viram que não foi assim. Eles tiveram suas expectativas frustradas. Isso levou, gente, a uma onda muito grande, uma onda de imigração, né? Muita gente já decepcionada com os rumos que tinha tomado a unificação italiana, aonde o campesinato, aonde a população mais pobre, de classe mais baixa, não tinha conseguido acesso a todas as garantias, a todos os benefícios que eles queriam. Muita gente saiu dali e foi começar a vida em outros lugares. Tá? A decepção que o processo de unificação da Itália provocou no campesinato do sul do país, cujas reivindicações não foram atendidas, teve uma das consequências o crescimento da emigração da América. Então, muita gente veio para a América. Aqui no Brasil, o número de italianos que chegou depois desse processo é enorme. Essa foto aqui, ó, desembarque de imigrantes no Porto de Santos. A maior parte dos imigrantes que chegaram aqui eram imigrantes italianos. Exatamente isso. Eles viram que as expectativas do Sul não foram atendidas face ao Norte, que acabou sendo o projeto vitorioso. Então muita gente pegou sua malinha e foi tentar. Aqui no Brasil a gente estava numa época de incentivo à imigração, né? De incentivo à chegada de outras pessoas para trabalhar aqui. Então, juntou isso. Foi uma época que chegou muito italiano, não só no Brasil, mas como em vários países de toda a América. Foram fazer a América. É uma tentativa mesmo de uma nova vida distante daquele lugar onde eles achavam que depois da unificação iam melhorar, mas viram que nada tinha mudado. Então a gente vai ficando por aqui. Tchau!